Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Dias. Salve, salve, galera. Aqui Bernardo Magina. PV Dias. E esse é o 8º episódio do Papo de Pintura. E a gente tem aqui com a gente a presença ilustre do Éder Oliveira. E a gente vai pedir, por favor, para ele começar se apresentando. Bem, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Éder Oliveira, sou pintor, sou artista daqui de Belém do Pará. Trabalho basicamente com pintura de retrato, mas assim, tento levar minha pintura para outros lugares também. Tento não me restringir à pintura, mas isso tem sido o meu caminho há um bom tempo, assim. E, enfim, vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. Pô, Éder, antes de tudo, né? Pô, tô uma honra estar aqui contigo. Enfim, sou um grande fã do teu trabalho desde sempre, aí, de alguns anos. E, enfim, é muito bom estar podendo conversar contigo. E bom também trocar ideia, porque às vezes a gente vai vendo o trabalho dos artistas, tem algumas dúvidas, assim, questões que a gente, pô, se um dia eu pudesse perguntar pro cara, o que que eu ia perguntar, sabe? Essas coisas assim, é onde trocar ideia sobre mesmo, né? Que a gente que é artista, a gente tem questões sempre a tratar, né, sobre arte que instiga a gente. E, enfim, tu falaste agora que tu és um pintor de retrato, né? E uma das coisas que eu vejo agora é que recentemente, tipo, tem vários trabalhos teus que estão indo por um lado que tem letra, que tem tipografia e tem uma ideia de paisagem, sabe? Eu não sei se isso foi de algum tempo para cá, assim, mas isso meio que é novo, é uma parada que tu já tinha vontade de fazer e não fazia. Qual foi, assim, da onde surgiu essa questão de não só fazer retrato, não, ou ir por outros caminhos? Essa coisa dos outros elementos, elas partiram do início do trabalho, assim, por exemplo, a tipografia sempre foi um interesse meu colocar letras e tudo, mas eu nunca me senti à vontade com o resultado, então eu nunca cheguei a expor no início dos meus trabalhos questão de letras, de dizeres e tudo, mas os primeiros projetos eles já partiam da ideia de que teria essa intervenção de tipografia, assim. A questão da paisagem, na verdade, é porque eu não considero esses trabalhos recentes como paisagem, né? Eu adotei para mim o gênero do retrato, mas assim, por ser arte contemporânea, eu vou alargando esse conceito. Então, para mim, eu consigo ir até onde eu chamo alguma coisa de retrato, sabe? Se aquela paisagem trabalha com uma descrição muito exata de um contexto muito exato, assim, eu digo, isso aqui é um retrato mais expandido, sabe? Assim como eu já fui até a abstração total do retrato e continuo chamando de retrato, assim, eu vou me dando essas licenças de estar expandindo esse conceito e para me manter dentro do meu foco, assim, porque é interessante para mim. Então, quando eu faço, por exemplo, uma paisagem onde tem várias pessoas com um tipo específico, ou está tendo uma relação de uns micro-universos, assim, de construção de poder, de responsabilidades, e tudo eu considero que são retratos. Retrato da Amazônia, retrato do povo, retrato das pessoas, eu não sei. Eu vou tentando esgaçar esse conceito desse gênero que ele é fechado muito da figura humana, assim. Mas há muito tempo eu considero que o retrato ele é uma descrição de algo. Então eu vou trabalhando nesse sentido. Em cima disso... Então, Pode falar, PV, pode falar. Depois eu complemento. não, eu ia te falar se aqueles trabalhos, por exemplo, que são pixelizados, assim, rostos pixelizados, aquilo tu considera também uma expansão do retrato, por exemplo? Aquilo eu considero ainda como um retrato, né? Mas aí o retrato com algum tipo de responsabilidade sobre o tema, assim. Como eu acabo trabalhando com questões relativas a algum tipo de fragilidade, então colocar aquele pixel, ele tem algum tipo de responsabilidade em encobrir a imagem. Aquelas imagens, elas na verdade, elas não têm o pixel. Eu que crio e aí, enfim, ele é criado virtualmente com Photoshop e tudo, e depois eu transponho para pintura. Mas eu considero que seja uma intervenção do retrato também, sabe? As minhas primeiras referências, elas são da fotografia. Tudo que eu comecei a fazer assim,
eu estava muito focado no tema, no conteúdo do trabalho e mostrar aquilo que eu queria falar. Então ele começou como tipo, a referência fotográfica, ela vai estar presente, eu vou ser meio que dedicado a essa referência fotográfica, e depois eu fui deixando assim, tipo, agora meus grandes objetivos é cada vez mais abandonar essa referência como uma imagem estática. Eu uso até hoje a referência fotográfica, mas assim, eu consigo agora tentar trabalhar, recortar, mudar ângulo, mudar fundo, colocar fundo, deslocar. Então eu vou expandindo isso. Cada vez que eu vou mais me inteirando na pintura, eu vou desassociando a fotografia. Mas o início de tudo é esse instrumento da fotografia. E aí entra essa coisa do pixel, que é uma coisa da fotografia jornalística, 3x4, toda essa coisa que a gente falava nos inícios dos anos 2000 sobre identidade. A primeira coisa que vinha na época de imagética era o 3x4, né? A questão do documento e tudo. Hoje a gente vai para frente, mas assim, tem a ver com esse retrato, mas tem a ver com esse retrato fotográfico. Dentro disso que o PV levantou, né, é interessante também, conheci, acompanhava o teu trabalho, mas quando a gente vem aqui para o papo, a gente acaba abrindo o site, dando uma olhada, né? E interessante, assim, ver teus trabalhos mais recentes, como eles incorporam esses elementos que o PV colocou como elementos de paisagem, mas ouvindo você falar e falando que, no final das contas, para você está ainda dentro de uma extensão do gênero retrato, né? Fiquei pensando assim que é muito mais uma questão de uma narrativa mesmo, né? De um acontecimento ali. Por exemplo, tem um trabalho seu que é como se fosse um mapa aí dos rios, né? Por cima das pessoas. E, aparentemente estão num barco ali, né? Primeiro, quando você abre. Então, aquilo ali tem uma narrativa, tem um acontecimento, né? E aí acho que vai para um sentido, talvez, de você aproveitar o retrato para construir uma alegoria, né? E que acaba chegando nessa questão, né? De uma narrativa necessária para a identidade local. Né? Porque a gente tem essa questão no Brasil das nossas narrativas sobre identidade geralmente não serem feitas, né, por quem está no local, por quem vive o local. Eu queria saber de você se, mesmo que você entenda como retrato, acho que para a gente não interessa menos assim, o gênero rígido, mas se vai um pouco por aí essa construção do seu trabalho. Ele vai exatamente por aí, Bernardo. Acho que você foi certeiro, assim, porque ele não é mais um retrato de alguém, e às vezes é tipo, de uma cena contemporânea, como a questão da paisagem e tudo, mas nesse especificamente do barco, ele é um retrato de um contexto, assim, né? Então, a utilização dos mapas de rios em cima de uma imagem que é muito pictórica, que está lá toda construída, com as figuras humanas e tudo, com um tipo muito específico. E aí, de repente, a narrativa se constrói no fato de que ali é um barco, são pessoas miscigenadas, desse perfil da Amazônia, meio índio, meio negro, meio branco, sei lá. E o mapa é construído, aquele mapa, ele é um mapa da colonização, né? Então é uma impressão que os caras tinham, que os portugueses tinham sobre a ilha do Marajó. Então, ele é todo cheio de pequenas ilhazinhas, mas, na verdade, hoje, com o satélite, a gente sabe que é um bloco de ilha formando um arquipélago, né? Mas é interessante para mim as relações entre a embarcação, que é muito portuguesa, mas é muito adaptada para a Amazônia. O cara, naquela imagem específica, alguém pilotando o barco com o pé, são coisas muito apropriadas e misturadas, assim como a própria formação étnica das pessoas. Então, eu tento levar essa pintura, essa coisa do gênero do retrato, tentando falar de temas também, sabe? E aquela pintura especificamente é muito importante para mim, porque foi a primeira vez que eu consegui adicionar tinta sobre a pintura já pronta, assim. Que, assim como as letras, são coisas que eu não consigo fazer. Acho que a gente vai acabar falando sobre isso em algum momento, mas é que eu sou muito metódico para fazer as coisas, sabe? Então, toda vez que eu tento colocar letra no trabalho, eu acabava caindo numa métrica de colocar tudo certinho. Eu já fiz letra na rua, sabe? Já foi aquele pintor que faz
a propaganda da coisa. Então, eu nunca consigo fazer algo espontâneo, como eu vejo, tipo, vários pintores. Já vi o Thiago Martins de Mello pintando, e ele pega a bisnaga e faz aquela coisa por cima e desenha com todo rigor, sabe, fazendo com certeiro. Eu não sei fazer aquilo, eu meço, de repente parece um cartaz de escola na pintura, porque todas as letras estão devidamente no seu local e o texto fala mais do que a imagem que está. Então, essas pequenas construções são vitórias. Assim, colocar aquele mapa de uma forma onde a tinta está pura ali em cima do trabalho, ele é uma coisa interessante para mim, porque eu chego num local que eu nunca consegui. Cara, é muito, muito interessante isso, porque eu achava que as letras, durante um tempo, eu não sabia que as letras eram pinturas, eu achei que as letras eram relevos, assim, no trabalho. Então, pô, saber disso é interessante, é que eu nunca vi ao vivo esses trabalhos, eu vi outros trabalhos ao vivo, mas esses trabalhos eu nunca vi. É interessante tu falares isso, assim, porque é um negócio tão metodicamente, tão, sabe, certinho, tu olha muito alinhadíssimo, que eu olhava por imagem, fotografia, eu falei, caralho, o Ed mandou colocar um relevo aí na pintura, que Não doideira, é tipo assim. aquela que você está falando é relevo, aquela é relevo, mas assim Ah, é construída com tinta, porque a ideia é ser pintura, ela é totalmente metódica. Então, tipo, peguei forminhas, aquela de forminha escolar, eu adaptei a forminha, recortei tudo, montei o molde e aí vou adicionando camada de tinta com massa até criar um volume, aí lixo, recorto, vou com estilete, para as arestas, ponho Caramba. mais tinta, até que ela cria um super, fica certinho. Aí eu adiciono pintura em cima, aí fica com relevo por baixo, nesse caso. Aí tem outras pinturas que são as letras vêm por cima, né? Mas essa que é mais complicada, a letra vem por cima. Mas essa construção é de relevo mesmo, mas o relevo é construído como tinta, tanto que a descrição é pintura mesmo, assim, não tem aquelas letras, aqueles textos são construídos a partir de massa de tinta acrílica. Pô, e você falou desse lance de ter sido pintor de letreiro, né? Ou seja, você já tinha uma conexão com a cidade, assim, também, né? No sentido de pintar a cidade, de certo modo, né? E também tem aqueles seus outros trabalhos que você chama de intervenções, que são em grande escala, né? Murais e tal. Como é que é para você essa coisa do dentro, fora do ateliê e também essa coisa da escala, né? Por mais que possa ser uma tela grande, mas uma tela grande quase nunca vai ser do tamanho, né, de uma pintura sobre um edifício, por exemplo. A minha vivência de rua, assim, eu não nasci em Belém, né? Não sei se o PV é de Ananindeua e tudo. Eu nasci no interior e eu vivi no interior até 17 anos, assim. Quando eu vi, eu já vim para tentar fazer faculdade. Então, por isso mesmo ela é intervenção, porque ela não é grafite, né? Eu não tenho vivência de rua, da pichação, eu não tenho essa linguagem. A única diferença entre ser, para mim, uma intervenção e o grafite é essa, assim, porque eu não considero que eu possa usar essa linguagem. Na época nem tinha essa discussão, mas assim, eu já não considerava que eu não poderia me apropriar dessa linguagem que não era minha. A minha discussão e meu interesse pelos grafites e pichações, eles vieram depois. Hoje eu conheço o pessoal e tudo, mas não vieram a partir do trabalho, né? O trabalho não foi construído em cima disso. E aí, a minha referência de rua era realmente a questão de pintar letras e tudo, né? Então, quando eu comecei a pintar e me veio essa vontade de pintar no espaço externo, de tentar fazer no muro, de tentar fazer com que pessoas vissem o trabalho, não necessariamente porque elas foram atrás do trabalho, mas sim porque o trabalho estava lá para elas, o trabalho se apresentava, por essa intervenção, né? Ele teve essa pequena facilidade no sentido das letras, mas teve a dificuldade no sentido que eu nunca tinha feito aquilo, sabe? Então, eu produzia telas que, para mim, na época, elas eram grandes, né? Mas, assim, hoje seriam meus pequenos trabalhos, assim. E aí, quando eu joguei pro muro, eu entendi assim, pô, era isso que eu queria fazer, assim. Essa, essa escala, assim. E eram pequenos, aí depois eu fui tipo, eu quero fazer maior, quero fazer maior. Teve um momento que eu disse assim, não quero fazer maior que isso, porque isso vai virar uma outra coisa, vai virar já um street art, já essa intervenção não é feita para a cidade como um todo, é mais para causar um choque entre pessoas, passeando na rua, pessoas que estão transitando e tudo. Então teve um momento que eu disse assim,
tá bom, essa escala já é suficiente. Nos últimos 2 anos eu fiquei projetando com um amigo para a gente participar, fazer dentro de um projeto dele um muro super grande de empena, de prédio, assim, mas como uma outra coisa que não era mais aquele trabalho e que talvez pudesse sim se assimilar a street art, alguma coisa desse sentido. Mas quando eu quis levar para a rua, eu queria ter esse interesse primeiro de saber se eu saberia lidar com aquela escala e ao mesmo tempo a obrigação de que aquele trabalho ele precisava ter uma figuração muito forte, não era para ser uma coisa muito largada, era para ser bem mimética, porque tipo, eu queria tratar sobre rosto de pessoas, então. E aí eu fui tentando compor, eu fui desenvolvendo, primeiro de uma forma muito lisa, sabe, era uma acrílica onde eu acabava passando ela muito fresca, ia pintando, ia alisando, e aí ficava as formas com volumes boleados e tudo. E depois de um tempo eu fui entendendo que eu queria me interessar mais por essa pintura no sentido de construir camadas, assim. E aí comecei a simular nessa pintura de parede, de muro, de rua, sei lá. Comecei a simular uma pintura de cavalete, uma pintura de óleo, sabe? Então eu cheguei no ponto da tinta que eu conseguia fazer minimamente camadas, conseguia fazer uma transparência, sabe? Então se você olhasse aquelas pinturas, você ia ver que não era uma pintura feita para reproduzir a imagem, sim para criar uma pintura como um retrato, sabe? Como se eu estivesse dando um retrato para aquela figura ali de uma forma mais convencional, apesar de ser monocromático, isso influenciar bastante também, né? Eu tenho que fazer um dado, acho que o PV sabe, talvez o Bernardo não saiba, eu sou daltônico. Então, muito desse monocromatismo vem da minha facilidade de trabalhar tons sem misturar cores, assim, porque me dificulta bastante. Então, no ateliê eu consigo trabalhar cores, mas assim, na rua seria meio difícil por causa da iluminação, por causa da pressa e tudo. Então, esse é um dos motivos de eu ir para o monocromático. Mas não o único, mas assim, principalmente isso. Ah, pô, muito massa. E, pô, esse lance de construir pintura, isso é a cara do Bernardo. Daqui a pouco ele vai começar a falar. Duvido. É uma parada que, cara, agora só uma questão, realmente, né? Tu és do Marajó, não é? Tu és do Marajó, se eu não me engano, ou tô falando besteira? Não, eu sou da região do Salgado, ali, perto Não, região de... Salgado? próximo de Salinas, é Timóteo. Ah, caralho, pô, cara, eu jurei, assim, do nada que tu falava, eu jurava que tu era de Marapani. Também não sei de onde eu tirei esse dado, tipo assim, eu tirei isso daí de porra nenhuma com nada. Mas não sei, eu acho que, enfim, foi uma confusão que eu fiz aí com alguém. É, muito doido isso daí, cara. Eu já falei isso pra geral. Pô, Éder, cara, pô, Éder é muito mais de Marapani, com certeza. Mas enfim, cara, mas muito foda essa palavra da Timboteu. E eu queria ver se tu já pintou lá, já fez pintura em rua lá, tipo, tipo, já tem trabalho teu lá e tal. É porque eu tenho essa relação, minha família é de Cametá, né? Do interior também, que é ali do Baixo Tocantins, enfim, outra relação, né? Então, ainda assim, é difícil também eu pensar o trabalho naquele espaço, apesar do que eu faço trabalhos naquele espaço também, intervenções e tal, mas agora que eu estou um pouco mais distante, é difícil eu conseguir pensar, sabe? Eu consigo, mas ainda é um trabalho meio complexo na minha cabeça. Eu queria saber se para ti, assim, tu tens trabalho na tua região ou algo que não necessariamente, assim. Tem trabalho teu lá, intervenções tuas? Não, não tem nada meu lá, assim, né? Parece que quando eu entro em Timbuteua, eu quero me conectar com alguém do passado, assim, sabe? O meu eu que saiu de lá, assim, eu tento ao máximo evitar a coisa do artista e tudo. Eu sou muito envergonhado para fazer qualquer coisa, assim. E lá dentro eu sou muito mais, sabe? Eu quero passar desapercebido, quero conversar com as pessoas. Mas eu não sei se vocês são mais jovens que eu, não começaram a passar por isso, mas, cara, essas referências elas vão te buscando, sabe? Nos meus últimos trabalhos eu tenho pintado coisas referentes a Timboteua. Eu tenho aqui na minha casa é cheio de planta, então eu comecei a roubar planta do meio do mato lá de Timboteua, comecei a trazer essa coisa vai atrás da gente, essas memórias assim.
A última pintura que eu estou fazendo é o irmão da minha mãe tecendo um munduru, um matapia, aquela armadilha para camarão, assim. Porque começou a bater essa ancestralidade, sei lá, não sei como se chama quando é muito próximo, mas assim, começou a bater, Timbuktu na minha vida, assim, e começou a participar das coisas. Assim. Eu quero cada vez mais, eu estou voltando para lá, passo muito mais tempo, vou me interagindo com amigos antigos, com família e tudo, mas trabalhar lá não. Eu acho que eu nem consigo, assim, é outra relação. Eu tenho coisas muito mais relacionadas à educação, sabe? À formação. E aí eu tento. A pandemia atrapalhou, mas eu estava querendo formar umas turmas para pessoas que tenham crianças que são mais interessadas em arte, sabe? Não da oficina livre, mas assim, pegar um. Porque sempre tem muitas crianças que são tipo, meu filho desenha, vou dar uns toques, não sei o que. Eu queria construir uma pequena turma de estudo, sabe? Lá. Mas não produção. Acho que mais nessa área de formação mesmo. Eu não sei como é que tu Ah, lida isso, com o Kamitar, mas isso eu é tô mais. massa, cara. Não, é total isso. Tipo, às vezes eu levo um monte de tinta pra canetar, volto com as tintas todas, não pintei nada. Volto pra cá, o computador, não sei o quê, levo toda uma estrutura para eu pintar, pra desenhar. Porque, cara, volta aí que eu começo a digerir aquilo, e aí que eu começo a pensar que aquela pintura, tipo assim, ou aquele outro trabalho, intervenção, que é outra coisa que eu vou fazer, é uma relação muito assim também. Belém quase sempre também, né? Agora que eu tô fora de Belém, já é uma outra relação. Vou pro Belém, eu quero muito mais. Sei lá, eu quero encontrar meus amigos, sabe? Eu quero ir para um balneário, tomar um banho, comer pra caramba, ouvir música, sabe? Essas coisas assim que é disso, né, cara? Que tu vai meio que sei lá, te abastecendo ali também das coisas enfim, que tu sentes falta e o que tu não percebia antes também, enfim. Essas pequenas coisas, assim, são pequenas grandes coisas, né? Porque são detalhes, assim, que tu não vai pegando e fala, putz, olha como isso é fantástico, olha como é que eu gosto disso. Olha, sei lá, uma tapia, por exemplo, sabe? Uma relação de algo que é tão comum, tão usual ali, sabe? Principalmente na região ali de Salgado, né? Enfim, que faz parte do cotidiano ali que talvez a gente não necessariamente pense, né? Tipo assim, quando tá lá. Mas, pô, é interessante, cara. Muito foda isso. Mas fora de Belém, tu já fizeste outras intervenções em cidades, etc, etc. Já tem uma parte de trabalhos teus por aí, né? Ou são Não, mais trabalhos que não necessariamente são é, é aquela? porque as intervenções elas são vinculadas a um tema especificamente, né? Que é aquele estudo que eu fazia dos jornais e tudo. Então, para mim, não tem muito sentido fazer intervenção com esse tema fora de Belém. Assim. E como eu nunca busquei outro tema para trabalhar isso, eu acabei ficando que eu resumi que quando eu faço coisas, tipo, são murais, eu trabalho com as pessoas, tipo, tem algum nível de interesse, aí me convida e diz, vamos fazer o mural na galeria. Ele vai ter o mesmo sentido da intervenção, porque é uma coisa que vai se perder. Quando acaba tipo, uma exposição de 3 meses, e aí depois ela é pintada, e aquilo é tão efêmero quanto a pintura da cidade, que demora um pouco mais, assim. Então, eu restringi esse trabalho a levar somente para galerias, onde as galerias vai ter, sei lá, texto de apresentação, vai ter uma contextualização sobre aquele trabalho, sabe? Porque porque assim, era um tema de jornal, que dava pessoas que estavam sendo acusadas de crimes, assim. Quando eu comecei, veio muito lógico na minha cabeça a ideia de, vou fazer, sei lá, Recife tem isso, sabe? Violência tem em todo lugar, essa mídia tem em todo lugar e tudo. Eu pensei, tipo, vou fazer em cada local para fazer a coisa local, assim. Tipo, no Rio vou fazer o pessoal que sai no jornal de lá e tudo. Mas depois eu vi que não era tão interessante para mim, sabe? E aí eu insisti, tipo assim, não, eu estou fazendo esse trabalho onde eu tenho uma pesquisa, onde eu penso sobre isso, onde eu consigo pintar com alguma propriedade sobre isso, sobre esses rostos e tal. E aí, tipo, é isso. E aí, quando eu fui convidado, eu comecei a fazer esses rostos e deu certo, assim. Então, eu acabei vinculando a essa produção de muro a esse tema. Foi por isso que eu nunca fiz. Por isso que eu tava falando assim, antes da pandemia eu tava bolando com um amigo que eu ia fazer realmente uma pintura para uma parede, para
para uma empena cega de um prédio em São Paulo. E aí eu estava construindo uma imagem para isso, que é uma outra coisa, assim. Mas eu realmente não fiz, porque a pandemia atrapalhou. Pô, duas Não, coisas isso é. sobre... Pode falar. Não, duas coisas sobre isso, esses dois assuntos aí que acabaram de rolar, né? É que esse lance, assim, por mais que você tenha ficado restrito aí a Belém e os acontecimentos dos jornais daí, e não quisesse ir para as outras cidades, de algum modo você acaba indo para as outras cidades, porque é basicamente o perfil, né, da população carcerária brasileira, por exemplo. Né? Então, dos mestiços aos negros e negros podendo ser... Aliás, essa é uma grande discussão, né? Porque os mestiços são negros também, em muitos casos, a maioria dos casos. E o professor Kabengele Munanga, também da USP, falava muito isso, né? Que a mestiçagem é um projeto de Brasil para a gente perder a nossa identidade original, né? Tanto quanto as populações originárias, quanto os negros, né? Que vieram da África e tal, à medida que você vai embranquecendo a população, você vai perdendo a sua identidade, né? Então, qual é essa identidade mestiça, né? Acho que isso é uma coisa assim que, quando eu olho para o seu trabalho, a primeira coisa que me vem à mente é isso, assim, é direto nesse ponto. Então, por mais que você fique no seu local, o seu local representa bem o que é esse Brasilzão, né? Então, isso é uma coisa assim que você falando também me chamou muita atenção. E a outra coisa que eu me identifiquei com você falando, assim, né? Porque, pô, os últimos 6 anos da minha vida foram basicamente trabalhando em larga escala, coisas em edificações, rua também, mas especialmente projetos em que realmente a logística muda muito, assim, você não é mais você no seu ateliê, né? Você dentro de uma infraestrutura, de andaime, de tudo, assim, pô, ajudante, que é diferente de, não sei se no seu caso, se você trabalha sozinho, tem algum ajudante, mas o ajudante no sentido do mural é uma outra coisa, assim, também, né? Então, é uma outra logística, aí eu me familiarizei com você, porque para mim também acho que chegou um momento, assim, de entender que, por mais que eu goste muito de fazer coisas grandes, que aí chegou um momento, assim, para mim de entender também isso que você falou, cara. Tipo assim, porra, isso passa do limite do que eu quero fazer como pintura, não pelas qualidades de pintura, mas é porque vira um grande plano, uma coisa que parece, até às vezes, megalomaníaca, né? Assim, para a gente que também tem uma vivência de ateliê, que curte, né? Porque quando você falou, eu me identifiquei direto, assim, tipo, o que eu fui fazer na rua foi uma pintura em grande escala, maior do que a escala que eu podia fazer no ateliê, só que uma pintura, né? Origem cavalete. Tinha essa pegada também. Então, eu me identifiquei com isso quando você falou, cara, tem um limite isso. Eu acho até que eu passei desse limite e identifiquei passando, assim, falando, cara, não, isso é muito, assim, até para o corpo mesmo, assim, tipo, projeto de 20 dias pintando direto, que nem a máquina. Então, tipo, na escala grande, né? Então é ginástica, não é você ali sentado fazendo. Eu me identifiquei muito com você falando isso, mas queria que você comentasse essas duas coisas, assim, que eu acabei de falar. Não, é, sobre essa coisa da escala, para mim ela delimita pelo pincel, né? Tem um momento que, por exemplo, como eu trabalho com figura humana, rosto, por exemplo, tem um momento que a pincelada, você tem no máximo uma tricha de 12 centímetros, eu acho, que é a maior que eu já usei, sabe? Se eu passar disso, eu vou ter que emular uma pincelada com várias pinceladas, sabe? Eu vou pintar eu vou emular uma pincelada de 30 centímetros de largura, sabe? Então eu vou preencher aquilo. Não parece muito sensato enquanto esse tipo de pintura, sabe? Talvez tem que ser criada uma outra pintura para essa escala maior, que é uma pintura de preenchimento, né? Se você construir elementos menores, você vai ok, mas você vai construir um enorme retrato, que era o meu plano inicial, um enorme retrato onde a íris, sei lá, tem 2 metros de largura, sabe? Não me parece uma pintura muito honesta, porque eu faço que parte da ideia de mimetizar uma pintura de cavalete, sabe? Então, foi por isso que eu cheguei num ponto que disse assim, não me interessa, que é 6 metros, sabe? Uma pintura de 6 metros, ela funciona muito bem para mim. Depois disso, parece se perder, sabe? Porque vira um rosto absurdamente gigantesco, onde eu tenho que descer
das coisas, para ficar olhando de longe que eu não enxergo mais o que tá Tem acontecendo. uma abstração, né, do rosto, na verdade. Uma abstração, uma abstração. Você só consegue entender quando você dá uns passos para trás, né? Eu acho que esse é um limite que foi colocado de uma forma meio espontânea. A outra coisa que você falou sobre a representatividade, né? No início rolou essa dúvida, né? As pessoas me colocavam essa dúvida. Você não acha que seu trabalho está muito local? Esse trabalho não vai ficar restrito a Belém? Você não tem necessidade de ampliação? Mas eu interpretei mais por aí pelo que você falou, assim, que tipo isso ele é uma amostragem, né? E essa violência ela acontece e as pessoas conseguem incorporar isso. Eu apresentei esse trabalho na Alemanha e o prefeito de lá meio que se emocionou falando, porque ele conseguia associar isso à migração. Na época de 2016 estava muito forte a questão dos migrantes lá e tal. E aí ele conseguiu associar esse trabalho, porque ele entendia que eles trabalham com pessoas que eram marginalizadas e tudo. E aí ele puxou para o discurso dele que era sobre isso. Ele era mais democrata nesse sentido, assim. Então é um trabalho que ele vai se regionalizar se quem interpretar pensar assim, né? Mas no geral ele consegue ser posto para mais. Assim. A violência no Brasil especificamente ela acontece e são pessoas negras, são povos negros e tudo. Essa discussão da miscigenação do negro, tudo isso vai sendo construído, né? E aí é muito engraçado, as pessoas me perguntam, você se considera negro? Aí vem toda essa carga de conversa, tudo, porque eu aprendi desde sempre que eu era pardo, né? E pardo me representava, assim, né? Hoje em dia pardo é papel, você não pode mais falar que é pardo e tal. E aí depois a gente falava, não sei se o PV usa isso, eu sempre usei, tipo, eu sou caboclo, né? Essa pessoa misturada daqui, pele escura e tal. Eu sou caboclo, todo mundo que é misturado aqui a gente chama de caboclo. Então. Mas parece que as pessoas também agora não é tanto. Então sim, então inclui dentro do conceito de negros e tal. Então, exposições agora que tem a exposição de artistas negros e tudo, eu não me sinto mal em estar me colocando como isso, porque as pessoas me colocaram, né? Toda vez que você dá um passo para trás, você percebe que você é negro. Toda vez que você tira uma foto com uma pessoa branca, você percebe que você é negro. Você não está nem perto de ser branco e está muito mais perto de ser negro, está muito mais perto de ser preto, apesar do tom de pele tá mais claro, né? Então, essas coisas eu falo porque essas coisas compõem o meu trabalho. Eu trabalho especificamente em cima dessa razão étnica e tudo. E aí é o exercício de pintura, tentar transpor essa coisa. Por exemplo, em monocromático. Pintar alguém em monocromático e passar que aquela pessoa tem um tom de pele mais clara ou mais escura e tudo. Não só através dos elementos, né, do nariz e boca, tamanho dos olhos, tamanho da orelha e tudo, mas na própria pincelada você acaba construindo essas formas assim. Eu não sei se vocês também têm o PV trabalha bastante com uma coisa que é parecido com o monocromático, porque ele usa tons de marrons muito exatos assim. E as primeiras vezes que eu tentei trabalhar sem ser monocromático, como eu pinto pessoas de pele mais escura, eu usava marrom. E eu usava a mesma coisa que eu fazia com azul, com vermelho, eu usava marrom, só fazia diluir no claro e no escuro para poder construir. Depois que eu fui entendendo como eu poderia driblar o daltonismo para construir massas sem ser dessa forma. Assim. Desculpa, Pô, acabei isso é... de Não, que isso. Não, mas isso é totalmente. Voltou para aí, para o assunto da pintura. Isso é, assim, agora me fez olhar o trabalho de uma outra forma total, assim, cara. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Que mesmo o teu trabalho, por exemplo, no monocromático, de tons que não necessariamente são marrons, tu identifica as pessoas ali, são pessoas racializadas, né? Então, num debate, eu lembro que uma vez eu estava com uma ateliê de pintura aqui no Rio, estava tendo uma aula de pintura a óleo, né? Num lugar que fazia aí aleatório, assim, mas que fazia aula e que eu mostrei o trabalho, pô, qual é esse trabalho desse cara aqui, não sei o que do Éder, não sei o que, eu mandei pra uma mulher lá, uma senhorazinha, assim, sabe? Meio dali da zona sul do Rio de Janeiro.
Aí ela, nossa, mas essas pessoas, por que ele pinta pessoas tão mal encaradas? E eu falei, filha da puta. Mas assim, tem todo um contexto que realmente ali, né? Tipo, aquelas pessoas, tu percebe que são pessoas racializadas e pessoas ditas, aí vai entrar toda a questão, né? Que quando a pessoa fala isso, pessoas mal encaradas, ela tá reafirmando o trabalho quase, tipo assim, reafirmando a motivação daquele trabalho existir enquanto tal, né? Sabe? Tipo assim, é também para com isso que aquele trabalho briga ou questiona, sabe? Essas imagens dessas pessoas, enfim. Isso é incrível. Assim, eu sou muito apegado no marrom, eu fico no marrom. Eu gosto, às vezes, de fazer umas coisas mais coloridas, eu faço, mas o marrom ainda me puxa muito, assim, sabe? Eu, às vezes, faço as questões ainda de variações tonais, umas variações de matizes ali e tal, para ver como é que funciona direito. Hoje em dia eu estou conseguindo fazer um pouco melhor, assim. Né? Eu tomo com o tempo também a gente vai aprimorando algumas técnicas, né? Então, eu acho que eu tenho estudado mais, eu consigo perceber que isso eu estou conseguindo realizar da forma que eu quero, né? Mas uma outra coisa, assim, que me veio à mente agora, e talvez tenha outras pessoas também que estejam assistindo a gente que não são também do Rio, de São Paulo, né? Como teve outras pessoas que assistiram a gente. E talvez tem pessoas que, fora do circuito, né? Do Rio, São Paulo, Minas, talvez, ali, Rio Grande do Sul, mas mais Rio e São Paulo, como todo circuito artístico é. E tu és uma pessoa que é um cara que namora em Belém, né? Tipo assim, isso é muito interessante também. Isso, enquanto artista, o que muita gente reclama é isso, tipo, porra, eu sou artista, pá, não sei o quê, não consigo, é, eu não consigo produzir na minha cidade, porque fica muito difícil, e essa relação até a relação material, porque em Belém, para comprar material é muito caro. Tipo assim, cara, pra comprar spray em Belém é um absurdo, comprar não sei o que, tudo é muito caro. Eu não sei como é que funciona a relação de chassis. Enfim, não adentrando nessas questões muito técnicas, mas, assim, para ti, como é tu ser um artista, ter uma notoriedade e, enfim, ter um trabalho muito, muito assim, consagrado, né? E ser um cara que ainda continua na tua cidade, mas não digo na capital, de um lugar onde que é uma região periférica do país, né? Que Belém e também assim não é uma questão de estar certo ou estar errado ou de que não tem que ficar mesmo, tem que meter o pé, tem que ir embora, tem que não sei o quê. Até porque esse debate já tive com muita gente, sabe? Eu acho que cada um vai decidir o que é melhor, o que tá bem nas suas possibilidades. Mas enfim, para algumas pessoas também que estejam vendo a gente e possam tipo assim se e olhar e falar, pô, ali eu tenho um trabalho também, e eu pensei que eu só tinha a possibilidade de fazer meu trampo em São Paulo ou no Rio, sabe? Porque aí são mais próximos das instituições, é o lugar onde tu vai tomar cerveja com o curador ali do lado, é o cara, sabe, onde que... Enfim, tem toda uma questão ali que favorece, né? E como é que é pra ti isso? Como é que é essa tua relação tanto de produção, né, aí, uma parte mais de relação material, quanto uma relação de troca mesmo? Como é que tu estabeleces isso na tua vida? Tem vontade de meter o pé? Quer ficar aí mesmo? Como é que é? Então, essa foi uma dúvida que aconteceu, né? Tipo, isso- chegou o momento de eu decidir se eu quero ficar aqui, se eu quero tentar sair, tentar investir no trabalho em outro lugar, que seria Rio São Paulo, né? Seria nessa coisa. Mas a verdade é que esse momento é outro, né? Tipo, essas coisas que hoje em dia a gente não fala mais de globalização, mas na época era globalização, né? Você está num mundo muito mais conectado. Então, por exemplo, a gente está gravando uma coisa, vocês estão aí, eu estou aqui. Não tem tanta limitação como era antes. Assim. O meu ateliê poderia, se eu morar em São Paulo, meu ateliê provavelmente seria numa região periférica, porque seria um aluguel mais barato. Então, essas diferenças não são tão grandes quanto eram antes. Assim. Uma geração mais antiga, o pessoal dos anos 80, sei lá, era meio que obrigatório você ir para São Paulo, né? O Rio, para tentar construir o trabalho. Hoje em dia já não é tão obrigatório. Facilita, mas não é tão obrigatório. Eu me obrigo aí algumas vezes viajar durante o ano para São Paulo, principalmente para manter esse contato, né? Para dizer, ó, tô vivo, tô por aqui, conversar com os amigos, né? Vai numa vernissagem, tudo, meio que só para dizer que tô ali, assim. Porque é interessante, mas ao mesmo tempo
se você pensa pelo outro lado, se você é um curador, se você é um artista, se você é alguém interessado em arte, e você viaja para Belém, por exemplo, você quer conhecer os artistas aqui, assim. E aí eu sempre entrei nessa barganha de, tipo assim, quem são os artistas de Belém? Aí diziam fulano, 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 e me adicionavam nisso. Então, sempre deixei meu ateliê muito aberto para quem quisesse visitar, assim. E isso, vários contatos, várias coisas aconteceram a partir dessa visita, assim. Tipo, algum curador está na cidade, você quer receber? Quero. Então, esse network acaba acontecendo, sabe? Essa troca acaba acontecendo de uma forma menor, mas às vezes de uma forma significativa, né? Alguns eventos que foram muito relevantes na minha vida aconteceram porque alguém veio aqui e coincidiu de eu mostrar o trabalho. Tá sempre com o pendrive no bolso, com imagens, sabe? Tá sempre com isso bem no início, né? Tava sempre com o pendrive no bolso, cheio de imagens do meu trabalho, um portfólio estava sempre pronto ali. Depois o ateliê fica aberto. Então, não é impossível. É mais difícil, mas não é impossível. Assim. Tenho vários amigos que partiram para outras cidades para tentar ficar mais próximo, tentar conseguir. Mas não é um plano meu. Não é um plano meu. Eu tenho uma vida aqui, tenho minha família próxima, tenho um filho, sabe? E que me prende, assim. Eu tenho muitas raízes aqui também. Essa cidade eu adotei como algo que eu tenho muito carinho, Belém, assim. Eu tô aqui já há muito tempo e não consigo me ver saindo, assim, sabe? Eu visito os lugares, passo um tempinho fora e volto. Isso não é não é um problema, mas eu sei que pode ser um problema, assim, né? Essa coisa de ficar pode dar certo, pode não dar certo. Mas tem vários artistas que ficaram, assim, que conseguem ter algum tipo de relevância. Tem artista que se muda para o interior, sabe? O Armando Queiroz, sei lá onde ele está morando agora, Rondon do Pará, sabe? Tudo bom em volta. O Marconi está em Marabá, sabe? Tem várias coisas que o Fábio Baroli, que é um amigo meu, que é uma grande referência para mim, que é da minha geração, mas ele pinta muito bem. Ele passou bastante tempo em Uberaba, ele voltou para Uberaba e ficou pintando em Uberaba, sabe? Que é tipo, é perto, mais perto que Belém, mas assim, não é São Paulo. Então, a gente tem hoje grandes exemplos de coisas que funcionam à distância. E aí você consegue manter vínculos comerciais com galerias, por exemplo. Os museus têm o teu contato, você vai trocando ideia. Instagram, sei lá. O mundo ele é mais conectado, muito mais conectado, ainda bem. Acho que a pandemia ainda Sim. incentivou isso mais um pouco, né? A pandemia muito, né? Agora a gente normalizou esses encontros de Zoom, sei lá, de outras mídias assim, que é muito bom assim. Eu nunca conheci tanta gente de fora quanto agora na pandemia, porque os encontros eram assim. E aí, ao invés de tipo, você falar com pessoas de São Paulo, você fala com pessoas do Brasil inteiro, sabe? Acho que o PV assistiu um dos meus encontros aí. E várias pessoas que eu não conheceria, eu acabo conhecendo porque agora é virtual. E eu espero que continue muita coisa assim. Hobby, né? Ele foi com hobby, né? Eu lembro que... realmente, eu acho que tá bem. Eu converso sempre muito com o Rafa Bicuí, isso, assim, sobre essa questão de ir, de não sair de Belém, de não sair. Aí às vezes tu sai, aí tu vai conversar com a galera vai ficar, porra, vai ter que pra sair, não sei o quê. Aí tem uma briga que não precisa ter. Aí eu falo, porra, aí tipo assim, aí eu sempre, o teu nome, sempre aquela questão, né? Sempre fica aquela coisa, porra, tá aí, olha o Éder, caralho, porra, o Éder ficou. Mas também não é sobre, tipo assim, no sentido de coisa boa, sabe? No sentido de que porra, ali que interessante, a gente pode ficar aqui aqui na nossa cidade, né? Enfim, até porque a gente, hoje em dia, os valores estão mais próximos, até os valores de ir e vir, assim, apesar de que, enfim, eu sei que para muitas pessoas não tem essa possibilidade de ir, de sair de Belém, ir num rolê que tem em São Paulo, numa exposição e tal, mas hoje em dia está muito mais próximo, assim, do que era há 20 anos atrás, né? Um voo da Varig era, porra, só pra gente que tinha dinheiro, né? Hoje em dia tá voltando um pouco, porque tá ficando tudo caro pra caralho também. Mas, mas enfim, as coisas estão próximas. O Instagram aproximou muitas pessoas. Hoje em dia a gente está
por exemplo, no próprio Parque Lage, ali no curso de formação, o Bernardo deve estar acompanhando isso, né? Que pô, é um curso que era, hoje em dia, sei lá, grande parte dos alunos não são da região de Zona Sul, do Rio de Janeiro, então tem toda uma questão ali de territorial que eu acho que, enfim, que eu acho que a internet também propiciou, sabe? Eu acho que a internet ajudou muito nesse meio, assim, sabe? Hoje em dia, sei lá, é, a gente está muito mais próximo ali, tá conversando, de repente um curador tá lá, uma curadora tá rolando no Instagram, vê lá, pô, olha aqui, pô, é de Oliveira, pô, puta que pariu, pô, esse cara aqui, não sei o que, é o PV, ó, é o Bernardo, não sei o que, ó, fulano, fulana. Tipo, é uma questão, né? Tipo, já tá um pouco mais próximo, né? Enfim, as pessoas um pouco mais próximas das outras, né? Assim, de qualquer maneira, eu acho que isso é muito interessante. Acho que é um debate, assim, sabe? Tipo, sempre interessante de se fazer e sempre é legal também ver que tem várias opções, né? Dá para fazer, ou se pode fazer ou aqui, ou aí, ou lá, ou cá, ou Belém, ou Timóteo, enfim, isso ocorre, né? O que eu te falar também, cara, falei pra caralho, mas Bernardo, posso passar a bola pra ti também. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Éder, que ele falou da experiência dele, né? Da experiência dele, não, da vontade dele, ou do sonho dele de voltar para a cidade de Natal e criar um projeto educacional para as crianças. E eu vi que você, né, teve a formação, sua formação na faculdade foi, né, para dar aula. E aí queria saber se nesse meio tempo você deu aula, ou ficou só com essa vontade lá das crianças, ou pensou em outras possibilidades, assim, ou o que surgiu para você nisso? Como é que foi isso para você? Quando eu fiz a faculdade, ela era de licenciatura, né? Então, enquanto muita gente entrou porque não tinha bacharel, então as pessoas faziam licenciatura mas tentando ser artista, eu entrei para dar aula. E assim, a maioria dos meus colegas de turma dão aula e eu nunca dei aula necessariamente assim, sabe? Porque eu acabei, quando eu acabei a faculdade, eu acabei conseguindo um emprego, fiquei no Sesc durante 7 anos assim. E aí esse emprego me financiava o meu trabalho de ateliê. Então foi nessa que eu passei tipo do funcionário de Sesc para tentar viver só de arte, porque eu estava bancando meu material assim. Então nunca precisei dar aula, mas ao mesmo tempo eu nunca consegui dar aula. Eu tentei dar aula em escola, mas assim, aí você tinha que participar de alguma coisa, algum projeto, você tinha que viajar, e aí deixava as pessoas na mão. Então, as 2 vezes que eu tentei dar aula especificamente, não consegui. E foi por isso que eu me interessei pela ideia de curso livre, sabe? Então, às vezes, quando tem as pessoas me convidam, você não quer dar um curso de pintura? Ah, aí eu pergunto, qual vai ser a plateia, quem vão ser as pessoas? É de graça para as pessoas e tal? A gente vai negociando e eu vou montando uma turma que aí satisfaz um pouco essa vontade de ensinar, essa coisa da licenciatura, ela te persegue também um pouquinho, né? Você tá a fim de compartilhar coisas, assim. E, ao mesmo tempo, eu sempre tenho pessoas que eu meio que tutelo, sabe? Que são meus assistentes, assim. Então, a gente tem um sistema de troca. Hoje eu tenho 2 assistentes, assim. Então, eu sou meio que tutor deles e eu tento construir com eles algum tipo de conhecimento em pintura para o trabalho deles e vai dando assim. Mas a educação formal eu nunca consegui. E, ao mesmo tempo, essa coisa de viajar te propicia muitas coisas, mas isso te impede de fazer coisas, por exemplo, eu nunca, depois da graduação, eu não fiz mestrado, não sabe, eu não avancei na academia, porque eu tenho medo de pegar a vaga de alguém e não conseguir finalizar, sabe? Estar participando de algum projeto que me peça de fazer as disciplinas, me peça de fazer alguma coisa, tá? Então, estou sempre preso nessa ideia de que talvez eu não consiga e acabei não indo para frente na parte acadêmica e, por consequente, também não consegui para frente na parte de formação. Então, eu vou lidando com cursos, oficinas, projetos, para, sei lá, contrapartida social, faculdade gratuita, né? Não sei, peso na Dá um consciência curso de também. férias lá no Parque Lage, um curso sobre retrato de férias, pô. Aí tu dá o curso um mês, 4 encontros, tranquilão, pô. Tem que propor isso aí, que agora tem aula online, pô. Dá pra dar Pô, aula uma da TI aí, cara. Parque Lage é complicado, pô. É estranho isso para mim, porque eu sou o cara que nunca fiz necessariamente o curso de pintura, sou daltônico e tudo, então para mim dar aula de pintura
tem um limite, sabe? Tem uma coisa, assim, eu percebo que hoje eu tenho bastante conhecimento acumulado por causa das experiências, sabe? A pintura vai se transformando, você vai ficando mais interessado, sabe? As últimas vezes, quando eu frequento ateliês de muitas pessoas, trabalho com outras pessoas, você vai se interessando pela forma de pintar, tipo, que massa e tal. Em 2018, eu passei um mês trabalhando com uma amiga no Chile, e eu dormia no ateliê, então eu trabalhava muito, assim, sabe? Trabalhava porque queria, assim. E aí, quando ela começou a pintar, ela era uma grande pintora, a Voluspa Harpa. E ela é uma grande pintora, mas assim, há muito tempo ela não pintava. Então, criou-se uma grande coisa, tipo, a Voluspa vai voltar a pintar, ela tem muitos alunos, sabe? E aí, quando a mulher começou a pintar, eu fiquei encantado, sabe? A mulher, do nada, começou a pintar lindamente, assim. E aí, voltei de lá meio que roubando algumas coisas que eu peguei da forma de pintar dela, sabe? Que era o lance da transparência, que eu uso óleo, mas eu uso de forma muito opaca. Eu não, eu não faço muita transparência, eu não sobreponho muito, assim, sabe? Então eu voltei com isso de lá. Eu quase não uso óleo como diluente, assim, né? Porque há um lado ruim de pintar na Amazônia, muito úmido. Então toda a carga orgânica que você coloca na tinta dá muito mofo. Então, às vezes, praticamente eu uso só os diluentes mesmo, sabe? Porque o óleo, sabe, aqueles médios, aquelas coisas que dá brilho, aquilo gera um mofo absurdo aqui. Mas eu voltei com essa coisa de experimentar essa transparência, assim, e fiz durante um tempo. Depois eu adapto isso à forma que eu estava fazendo, assim. Então, essa pequena transparência, ela fica misturada com aquilo que eu já fazia, assim. A tua pintura vai virando um Frankenstein, assim, vai virando uma coxa de retalho de todas as experiências que você vai pegando, né? A experiência de rua trouxe também para a pintura do Cavalete alguma coisa de agilidade. E você que faz na rua, Bernardo, não sei se você tem isso, mas uma das coisas que me trouxe muito da rua é que é um certo otimismo, sabe? Que sempre vai dar certo na rua, não tem outro jeito, você não Que vai dá, parar. Você não vai parar, a coisa, não deu certo, vou deixar de pintar de branco aqui, vou deixar de. Não tem como. A coisa. Então, ela te dá um certo otimismo que eu acabei trazendo depois para a tela, assim, sabe? Eu olho, tipo, vai dar certo. E aí tá ficando muito ruim, eu digo, vai dar certo. Em algum momento essa coisa vai se transformar e vai voltar, sabe? Olha, vou manipular até chegar onde eu quero, assim. Eu acho que é uma espécie de Isso é muito segurança legal. mesmo que você vai começando a sentir, assim, porque tem isso, assim, sabe? Tipo, aquilo que a gente estava falando. Mesmo que você não esteja pintando algo megalomaníaco, enorme, gigante, tipo, você na rua sempre tem que lidar com os fatores, sabe? Tipo, iluminação, se você vai pintar de dia, se vai estar aquele sol torrando, que não tem como pintar de dia, então como é que vai ser aquilo de noite? Enfim, você tem alguns fatores assim para lidar e sei lá, você não vai querer ficar fora de casa, pô, 24 horas seguidas, entendeu? Não vai fazer isso. No ateliê, se você estiver aí, você até pode ir, também não é o ideal, né? O ideal é você ter uma mais bem distribuído, mas assim, nesse sentido, né, de que, poxa, se você não vai demorar 2 semanas para pintar uma coisa na rua, especificamente, né? Tipo, vou lá um dia e faço uma camada, vou no outro dia e faço outra camada. Não, você tem que ter um approach mais direto e eu acho que acaba gerando essa confiança que você falou, assim, cara, tem que dar certo. Você, pô, tem que sair, sei lá, 7 da noite eu tenho que ir embora e isso aqui tem que estar pronto. Então, vai ter que dar, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim, que quando você traz para o ateliê é um outro tempo mesmo de trabalho, né? E são tempos distintos, só que o artista é o mesmo. Então você acaba, eu acho que de algum modo processando isso. E sei lá, eu acho que é para mim também, eu nunca me senti, assim, nunca apresentei meu trabalho como grafite, porque eu nunca estive na rua com a galera do grafite, não tive vínculo com questão de hip hop, esse tipo de coisa. Então, assim, os mutirões de grafite que eu fui para pintar, a galera ficava assim, tipo, olhando para mim, me achando maluco, porque a galera queria era fazer o churrastinta, né, como a galera chama confraternização. Então, cada um metia uma tag, fazia em 3, 4 horas, eu tava lá 10 horas dando pincelada e tal. Tipo, cara, tá maluco. A galera faz aquilo ali meio que um evento de socialização mais do que um evento de pintura em si, né?
E a minha pira é pintar, então eu ficava ali meio que um alienígena no meio daquilo ali, né? A galera até gente boa pra caramba, né? Mas eu sentia isso, assim, né? Que era um pouco alien ali para aquele ambiente. Mas você vai aprendendo com eles. Assim como eu acho que eles ficavam olhando assim também, tipo, caramba, esse cara tá usando... Tipo, no meu caso, diferente do seu, eu acho que eu uso muitas cores, assim, várias nuances de cor. Então a galera ficava olhando assim, tipo... No spray, você não consegue criar várias nuances com a coloria, né? Com a tinta, você vai nas misturas criando um monte de coisa. Então, eu acho que a galera ficava um pouco assim, tipo, caramba, quantas nuances, né? A gente vai direto com aquela cor pura do spray. Acho que essas diferenças, assim, elas, tanto você quanto os outros na rua vão sentindo, né? Quando você tem essa troca. Mas eu acho que tudo é aprendizado, porque você vai olhando para algumas atitudes, assim, deles, algumas coisas, tipo, aprendi muito coisa de corpo, assim, né, para as pinturas em larga escala, vendo aquela galera fazer quase que uma dança para pintar, né? Quando a gente está na escala, assim, de um cavalete, a gente faz muito aqui do braço, né? Quando na rua você vai com o corpo inteiro. E aí, quando você traz isso também para o cavalete, muda bastante o seu approach no cavalete. Assim. Então, acho que é uma via de mão dupla, acho que é maneiro. Assim. Aí você vai filtrando o que serve e o que não serve para você. Aí você testa, acho que aí é que entra o caráter experimental, porque às vezes você pode falar, pô, isso aqui é maneiro. Aí você faz e fala, pô, mas não cabe no que eu estou fazendo aqui, né? Então, Na acho que... rua eu aprendi a usar os dois braços, assim, porque você não tem que mover a escada, não mover andando, é mais fácil você conseguir aprender com a esquerda para matar mais uma área, assim. Aí eu trouxe isso para o cavalete, não consigo fazer detalhe, claro, mas assim, consigo pintar bastante coisa com a esquerda. Assim. E também mas quando parede, aí o pincel é muito pesado, né? Você fica movimentando muito, então a hora que eu pego a esquerda e vamos descansar à direita, assim, para dinamizar. Isso foi uma coisa que a rua me trouxe que eu não sabia que eu poderia pintar com a canhota. isso é. Não, mas, pô, olha, desde já acho esse curso no Parque lá, já quero fazer, tô matriculado já, esse curso de férias aí. Mas é uma outra coisa, cara, muito interessante que. Cara, tu falaste que não dá pra usar óleo, não dá pra usar matéria orgânica. Imagina pintar em papel, porque tu pintas em papel também. E, pô, aí a umidade é lá na casa do caralho. Assim, 97% de umidade, então é muita umidade. Falam que mofa muito, né? De fine art, impresso fine art. Eu sei porque, tipo, tinha um trabalho meu que eu não tô vendo, tava conversando na ideia de ir pra Amazoniana, que era a coleção aí da UFPA. E daí, conversando com o Orlando, ele falou isso, né? Tipo, que os trabalhos de fotografia, trabalhos aqui em Belém, tipo assim, para morfar é muito rápido, assim, não é não é muito comum, porque obviamente você deve ter um tratamento, né? Mas é muito difícil. Mas pintar em papel também tem essa complicação, assim, ou não? Pra ti. Tem a complicação do papel, mas o papel é fácil de conservar, né? Tipo, você pode guardar dentro de outros papéis, é mais fácil. Assim. O problema da pintura é que ela fica exposta de qualquer forma, assim. Então, ou você tira do chassi e enrola muito bem guardado, mas mesmo assim ela vai passar umidade. Assim. E o papel, no meu caso, o papel é mais fácil porque eu ponho dentro de outro caderno, assim, tiro todo o ar. Então tem algum tipo de conservação que é mais simples. Mas assim, se você deixar exposto, aí ela tem esse problema, assim. Mas assim, para pintura na Amazônia é terrível porque você não consegue ter acervo seu. Assim. Eu não tenho pintura minha. Eu tenho essa pintura daqui atrás, que fica no meu quarto, mas se você chegar perto, ela está toda destruída. Assim. Essa pintura que ela não vai sobreviver muito tempo. Mas eu construí ela para ela ficar aqui. Mas até eu conseguir passar para o ateliê, que eu consiga guardar coisa com desumidificador, eu não tenho coisas minhas guardadas. Assim. Isso é um grande problema, assim, porque tem muita coisa que eu gostaria de ter ficado. Mas aí eu vou mandando, eu dou, eu vendo, eu passo para a galeria, porque eu não tenho como conservar, sabe? Esse é um problema para a Amazônia, é um problema seríssimo. Doideira isso, cara. Porra. E aí o ateliê você não pode estar num lugar fechado, porque é óleo, tem o cheiro, tudo. Mas ao mesmo tempo, para conservar, você tem que ter um lugar fechado para poder colocar desumidificador. Então é meio É o dilema. É o dilema. O dilema dos pintores do Marcelo, isso daí, ó. Esse espaço tem que, sei lá, alugar um container e botar um desumidificador dentro. Um bagulho doido, assim, né?
Que realmente... Funcionaria se fosse só para guardar, mas assim, você quer deixar na sua parede, sabe? Você quer olhar para Sim, ter sim. referência para produzir o próximo, né? Então, Não, e às até pelo que vezes, você falou, né, de receber pessoas, pô, tu receber uma pessoa num container com tudo entulhado é diferente, né, de tu, uma pessoa no teu ateliê, tomar um café, falar, pô, é complicado mesmo. quando eu estou produzindo para uma exposição especificamente, esse tempo ele tem que ser contado, sabe? Tipo, eu não posso passar 5 meses produzindo, porque talvez talvez não, passou de 2 meses, você já vai ter mofo na tela. Então você tem que tirar e já enrolando, tentando conservar, porque senão você já está com problema. Assim, 1 mês, 2 meses, a parte de trás da tela já fica toda escura e a parte da pintura já fica toda branca. Assim. É um problemaço. Não tentem pintar na Amazônia. Caraca, que doideira, não sabia disso não, cara. Sabia dessa... Tem uma parada também que é o liquid também, né? Que é uma parada que é diluída. E também tem uma pintura óleo diluído em água também que o pessoal fala agora. Tem várias paradas, não sei como é, não sei se funciona, mas nesse caso já tentou usar uma coisa dessa? O Liquid, liquid, ele pega muito, muito, muito mofo. Eu gostei muito de usar porque ele dilui muito bem, assim, para fazer retrato é muito bom, porque ele traz umas camadas e tal. Mas ele pega muito mofo. Foi o primeiro que eu tirei. Uma que ele é muito caro e ele não serve para cá. A tinta a óleo, que é a base d'água, eu nunca usei. Quem usa é o Ernesto Bonato. Ele faz bastante retratos também. E aí ele, por causa de problemas de saúde, ele teve que sair do óleo para esse que é a base de água. Que eu não entendo muito bem, mas assim, é um óleo, só que a diluição dele Aí, ele é como é a se fosse melhor tinta tinta que óleo, eu mas já é usei. tinta... É a melhor É? tinta que eu já usei, essa parada. É muito doido, assim, porque ele tem a viscosidade do óleo, só que ele tem, tipo assim, não é o cheiro de acrílica, não, tem um cheirinho, mas é muito de leve, você consegue trabalhar num ambiente que não precisa ser um galpão, assim, sem ter problema de cheiro, desse tipo de coisa, assim. E é isso, você lava com água, dilui em água, você não tem os problemas de cagar tudo do óleo, entendeu? Então eu não sei, eu achei assim, para mim eu não consegui pensar assim, porque na escola a gente aprende que o óleo e água, né, não se mistura. Aí você vê, pô, o óleo que dilui água, que é isso, né, cara? Mas assim, é uma tinta que eu achei ela, pô, muito boa, assim, eu realmente, é porque ela realmente é muito cara. Eu tenho um jogo dela aqui que, só pintar umas telas vai acabar. Mas é muito boa, assim, tipo, acho que nem tem marca nacional que trabalha com isso ainda. Então, tipo, assim, talvez o Winsor geralmente, Newton, talvez. eu acho que eu tenho essa da Windsor e Newton. Tipo, É. ainda mais que agora, pô, dólar e euro tá caro, então brinquei. Mas Tá é isso. absurdo tinta agora, tá absurdo, cara, não dá mais. Eu tô esperando Vou viajar para assaltar esse produzir. ateliê do Bernardo. Tu compra as coisas de fora, Éder? Tu manda todo o material de fora, qual é a parada? Eu compro de São Paulo, na Não. verdade. As lojas mais em conta são em São Paulo, né? Mas quando eu viajo para fora, aí eu trago a mala cheia, assim, porque aí Contrabandista, facilita. quase. É, em tese sim, mas assim, a Polícia Federal não implica com. Com tinta. Implica geralmente, Não é MacBook, né? Pode passar. tipo assim, não é eletrônico, vai lá, vai lá. Mas eu trago uma mala cheia de tinta, assim, toda vez Só, que eu viajo. daqui a pouco o pessoal só traficando tudo em tubinho de Winston Newton. Não, mas o pessoal fala que na Europa, pô, tem uma tinta aí que é água lá, cara, que é tudo, é tudo baratinho. Eu não sei o valor, mas falam que é muito barato. Não é barato porque o euro é absurdo de É, caro, né? Então, se você ganhar em euro, tudo bem, mas assim, não é. Mas assim, era muito bom, porque a Alemanha trouxe muita tinta da Alemanha, assim. E aí tem as marcas próprias, sabe? Tem uma rede de loja que eu não sei pronunciar, mas acho que é Bosnia, que ela fabrica a própria tinta. Nos Estados Unidos também tem essas Tem marcas, a algumas na loja. Alemanha, sim. Tem uma É, aluna agora, nesse período online, que é de lá, e ela mandou o site, assim, e tal, quer que leve, não sei o quê. Aí, tipo, fiquei vendo, assim, era tipo como se fosse um site de uma papelaria, só que os caras produzem a própria tinta. É muito doido, assim, é uma coisa que pra gente, exato. como se a caçula produzisse a tinta deles, né? Aqui no Rio, em Belém, eu não sei qual é a grande papelaria, assim, mas é meio doido isso pra nossa realidade, assim, ver, né?
Aqui no Rio tem uma galera produzindo própria tinta. É um grupo de pessoas que está Jolis, produzindo umas tintas. Jolis, Jolis. Já usou? Jolis? eu estou experimentando, assim. Eu achei a carga de pigmento muito, muito forte, assim. Isso é bom, mas o principal tom que eu uso agora, que é a sombra queimada, a pigmentação dela não serve para me misturar com outra tinta, né? Mas assim, tinta é sempre artista para artista, né? Pintor para pintor. E você vai construindo o que te interessa. Eu gostei dos brancos, eu gostei muito. O vermelho é muito legal. O vermelho mais. O vermelho tipo cádmio é muito bom. Mas a tinta que eu mais queria que eles fizessem do ponto que eu queria, que era sombra, não se adequou para o que eu estou fazendo. Assim. Porque tem uma carga. É porque quando eu vou fazer. A gente pode falar das coisas assim aqui? Pode, Sobre lógico. pintura Pode, mesmo? claro. Papo de pintura, Pode né? sim. Papo de pintura, Mas assim, falar quando eu dessas vou fazer, nerds. Nerd, bom papo quando de eu vou nerd, fazer mas os vamos, escuros, quando eu vou fazer os escuros, assim, então eu parto do azul da Prússia com sombra queimada, assim, principalmente. Então ele vira um pretaço, assim. Mas geralmente quem puxa mais o pigmento é o azul da Prússia, que é muito concentrado, né? Então se você adicionar branco, vai ficar geralmente um cinza azulado. Quando eu tento fazer isso com o da Jolis, a carga de pigmento deles é tão forte que fica marrom, sabe? Mas talvez seja uma deficiência minha que eu não consegui usar ainda. Mas eu tô crente que eu vou conseguir adaptar para minha pintura essa tinta deles, porque eu acho muito massa os caras tá fazendo, sabe? E, acho muito foda. assim, é mais Ô, barato Éder, também, tô achando o preço super, super legal. maneiro isso que tu falou, porque a Kika também, a Kika Carvalho, que foi na verdade, a nossa primeira conversa aqui no podcast com um artista que não seja eu, o PV. E no início a gente estava fazendo com a Bárbara, que é a curadora, a Bárbara Alves, lá de São Paulo. A gente fez 3 episódios, nós 3, depois a gente começou a entrevistar outros artistas, né? E aí, a primeira foi a Kika Carvalho, lá do Espírito Santo, e ela falou que os escuros dela, ela não usa preto na pintura, ela só usa o azul da Prússia, um pouco como você acabou de falar aí também. Então, acho que é interessante, até porque essa pintura que está aí atrás de você é um pouco também o caminho que ela segue, né? Ela usa muitos azulados para trabalhar os tons de pele e tal. Então, é interessante você ter falado isso, né? Essa coisa que sim, pode falar, porque o papo de pintura é para isso mesmo, né? Que a gente quer. A gente fala de tudo aqui, mas é legal ter essa coisa do métier também, assim, porque quase não tem ninguém falando sobre isso, né? Uma coisa é uma aula, outra coisa é a galera batendo papo sobre isso. E é legal que 2 artistas de 2 pontas do país fazendo a mesma coisa, né? Dentro do procedimento técnico. É maneiro isso de ver. Não, e é legal que eu já vi também uma amiga que ela tinha comprado, sei lá, acho que 20 quilos, sabe? Um negócio assim, não sei se era 20, mas era um outro número assim, bom número de tinta. Acho que isso nem é muito, acho que é mais que isso, é bem mais que isso. De rosa, eu acho que eles fazem, se não me engano, jogos. Pô, parece que a gente tá fazendo uma propaganda, né? Aqui, né? Jones, Se quiser pode mandar um mandar pra recebido para cada um, aqui experimentar. tá valendo, hein? Se quiser mandar um recebido para cada um, tá valendo. Fazer um review aqui da tinta, mas falado que nem Fazer um isso. unboxing ao vivo. Pô. Não, mas os caras, tipo assim, falaram que eles faziam também, que faz se quiser, quero rosa neon, aí fazem por encomenda. Eu acho muito legal, cara, porque é um rolê também nacional, né? Tipo assim, pô, nacional, uma pessoa, tipo assim, tá fazendo, acho que deve ser um grupo pequeno de pessoas. Eu acho que isso é legal também, porque amplia muito as possibilidades aqui dentro. Tanto da gente, tipo, de rodar esse dinheiro na parte econômica, quanto a possibilidade de estar mais próximo com quem tá fabricando tua tinta mesmo, sabe? Tu tá ali, tu vai pô, queria um azul da Prússia, mais preço daqui, vamos conversar, vamos, pô, quero fazer uma encomenda de, sei lá, ultramarino, só que com tom, sei lá do que, aí o cara, eu acho que é o desenrolo mais legal, assim, sabe, eu acho massa isso. Eu acho legal também conversar sobre isso, porque, enfim, é uma coisa que às vezes parece que não é muito conversável, né? As coisas, tipo assim, sobre essas pequenas nuances, assim, tipo, pô, é bem legal, sabe, eu acho que muita gente que se interessa também, enfim, curte ouvir, né, falar. Mas no mais, eu acho que. Deixa eu ver aqui.
eu acho que é isso, nosso papo, né, Bernardo? Acho que hoje também eu tô sem meu computador, onde eu tô gravando aqui tá acabando a minha bateria, então vai ficar meio difícil, mas eu poderia continuar conversando aqui durante bons minutos. Mas vamos agora, a gente entra nas palavras finais e é isso, Bernardo? Como é que tá, Acho que é um bom encaminhamento, cara. Já estamos a 1h15 conversando. Pô, acho que o papo fluiu, foi bom. Acho que é um tempo bom também para a galera, né? Tem sido mais ou menos esse o tempo das conversas também. Às vezes, na primeira edição fui eu e PV, na verdade. Antes da gente lançar como podcast, a gente ficou 2h30 falando numa live, que no início da live estava geral empolgado. Quando estava 2h30, só tinha lá uns 15 gatos pingados vendo a gente. O limite de tempo também ajuda para a galera absorver, né, os melhores momentos aqui da nossa conversa. E agradecer mais uma vez o Éder, pô, maravilhoso conversar contigo, trocar contigo. É incrível mesmo, assim, essa possibilidade de proximidade, apesar da nossa distância geográfica. E, pô, apesar de você falar que é tímido e tal, acho que você conseguiu, pô, falar muito bem de tudo aí que a gente tocou de assunto. Então, te agradecer mais uma vez, deixar essa pulga atrás da orelha aí para quando você, pô, for dar o seu curso, que eu e o PV estaremos matriculados. Pô, eu que agradeço. Pode falar. Não, também, enfim, quero agradecer mais uma vez também. Fala quem está ouvindo isso daqui, pode estar ouvindo ou no Spotify, ou no YouTube, né? Ou na aplicativo desses aplicativos de podcast, como todo Deezer, eu acho que deve ter algumas plataformas de podcast. E, enfim, falar pra galera ficar acompanhando aí, que esse ano aí tá uma série bem legais de outros artistas e curadores, enfim, organizadores, fazedores de arte como um todo, pra gente conversar muito mais de pintura. Queria agradecer o Éder aí, o Bernardo, por estarem nesse projeto, e enfim, o Éder, que é essa referência máxima aí né, pra gente, enfim, tô muito orgulhoso de estar recebendo, estar conversando aqui, e, enfim, disponibilizou um tempinho para trocar essa ideia com a gente. Valeuzão. Eu quero agradecer vocês pelo convite. Essas coisas, elas, enfim, a gente estava até conversando sobre isso agora, então, elas ajudam a sanar essa distância, né? Acho que a gente tem uma necessidade, principalmente quem trabalha com pintura, geralmente é muito solitário de ateliê e tudo, mas a gente tem muita necessidade de conversar sobre pintura, sobre coisas, sobre parte prática da coisa, não necessariamente teórica. Eu acho que esses encontros eles são muito bons para isso, assim. E é muito bom me aproximar de vocês, sabe? PV, estou acompanhando aqui há muito tempo já. E espero que quando ele venha aqui em Belém ele possa visitar meu ateliê. E eu vou estender esse convite a Bernardo também, viu? Vindo a Belém, passa por aqui. Certeza. E não mais, só agradecer mesmo. Foi super bom conversar com vocês. Valeu, pessoal. Então é isso. Uma boa noite. Tamo junto. Até